Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. E se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje vamos falar sobre como diversificar sua carteira de renda variável, incluindo investimentos em empresas do exterior. Quando a gente parte da ideia de escolher ações de empresas das quais somos clientes ou admiramos, fica fácil perceber que algumas delas não são brasileiras. Grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, Amazon, Apple, estrelas da economia compartilhada como Uber, a queridinha da área de alimentação, ou Starbucks ou Coca-Cola, são alguns exemplos de empresas americanas que valorizaram muito. Vale dizer que em pouco mais de 15 anos, o total mundial de investimento em ações internacionais cresceu mais de 500%. Em 2001, eram 5 trilhões de dólares. Em 2017, esse número já ultrapassava 30 trilhões. Países com economias fortes, como Austrália, Canadá e Inglaterra, diversificam bastante geograficamente, mostrando que é um caminho seguro e inteligente já percebido por países desenvolvidos. E aqui no Brasil? Como aproveitar essa onda de valorização num cenário local de Selic em baixa para turbinar a carteira de investimentos? É o que você vai saber agora aqui no Dinheiro em Foco. Então, para falar mais sobre investimentos em empresas estrangeiras, eu converso agora com o Gustavo Aranha, sócio e diretor de distribuição da Geocapital, e com o Gustavo Cruz, estrategista da plataforma RB Investimentos. Muito bem-vindos ao Dinheiro em Foco. Tudo bem, Fabiana? Obrigado pelo convite, bom estar aqui. Tudo bom, prazer estar aqui. Um prazer é falar com vocês sobre isso, um assunto que talvez para muita gente investir em ações ainda seja difícil ou ainda tenha muitos mistérios. Imagina só investir em empresas que não são brasileiras, que não estão aqui ou que você tem que fazer um movimento diferente do que simplesmente entrar pela sua corretora brasileira. Vamos começar falando sobre isso e entender um pouquinho por que é tão importante ou pode ser importante diversificar a sua carteira com ações de empresas estrangeiras. Eu começo com o Gustavo Aranha. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente fala muito com os nossos investidores que eu acho que o ponto principal, principalmente quando você está falando de ações, é você diversificar os fatores de risco, né? Então, quando você investe em ações de um país, você está exposto aos riscos desse país. Então, todo o conceito da diversificação vem de você diversificar os riscos e os retornos em diversos países, em diversas geografias. Então, eu diria que a lição 1, a pedra fundamental da diversificação é essa, é ter uma carteira mais balanceada com risco-retorno melhor. E isso é algo difícil de acontecer, difícil de poder investir em empresas no exterior? Não, Gustavo, estão dois Gustavos hoje aqui, está ótimo o programa. É mais fácil hoje para não errar. Não dá para errar mesmo. Não, acho que está cada vez mais fácil você conseguir uma opção de investimento no exterior pelo Brasil. Acho que com a popularização dos investimentos, das plataformas, isso está ficando mais e mais fácil conforme surgem novos agentes aqui no Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, que a Selic está muito baixa, a gente tem que pensar no nosso cenário nacional. A Selic está muito baixa, temos uma taxa de juros mais baixa também, e muita gente está querendo correr mais riscos. A economia internacional está bem chacoalhada com o coronavírus, a gente está acompanhando nas últimas semanas. É um momento propício para isso agora? Ou esse tipo de situação de cenário interno com Selic baixa e cenário externo chacoalhado com uma doença como essa, é momento de fazer isso? Eu costumo dizer que o investimento diversificado globalmente ele deveria ser uma estratégia mais estrutural do que tática. É claro que há momentos em que você se sente mais ou menos confortável com isso, mas o investidor deveria pensar em sempre ter uma parte da sua carteira de ações em ações não brasileiras, independente do momento. Eu acho que a Selic baixa traz a atenção do investidor para ações, aumenta a atenção do investidor para essa classe de ativo, e aí o exterior aparece mais na pauta dele também. Mas eu costumo dizer lá na Geo para os nossos investidores que não é uma questão de ou, né? É e. Então eles deveriam investir sempre aqui e lá fora, sempre. E aí dá para pensar talvez numa porcentagem um pouco menor dentro da carteira, na hora de diversificar essa carteira de ações, quando a gente pensa em ações estrangeiras, é isso? Isso, eu acho que dependendo do perfil, né, a partir principalmente do perfil mais moderado, a gente recomenda que ele já tenha uma exposição maior à internacional. Mas voltando só um pouquinho, eu acho que assim, quando o investidor ele pensa em internacional, ele tem que pensar muito no macro, né? O Brasil, por mais que a gente ame o nosso país, ele não chega nem a 5% da economia mundial. Então, por que ele vai ficar totalmente investido, jogando todas as fichas em um país?
e não ficar mais exposto ao redor do mundo, porque tem oportunidades lá fora. Eu acho que é muito assim, a gente vai ter que ser muito cego só falar que só tem oportunidade no Brasil. Tem bastante oportunidade lá fora, acho que é importante tentar navegar um pouquinho essa onda, é importante estar lá tendo lá fora de também apreciação de ativos ao redor do mundo. Você falou, é muito importante. Eu ia dizer esse ponto. Sim. A gente fala muito do 3% do PIB, a gente costuma dizer que o Brasil é o 3-2-1. Ele é 3% do PIB, 2% do total de emissão de dívida, de bonds, e 1% do market cap global. Né? Do total de ativos em ações que tem no mundo, só 1% é de empresas brasileiras. Uau. Então, isso mostra que, de novo, concordando que a gente ama o país e está aqui, mas é um país que é uma fração ainda do mercado. Então, o investidor deveria olhar para isso, e claro, ele não vai ter só 1% no Brasil, mas Sim. ele deveria olhar para fora e ver que 99% estatisticamente das opções de investimento em bolsa não estão no Brasil. Então, é muito desproporcional o que o brasileiro tem hoje no Brasil com o que o Brasil, as empresas brasileiras representam no total de ativos. E eu acho que não tem nada a ver com a gente não gostar de investir no nosso país, essa coisa nacionalista, não tem nada a ver com isso. Né? Realmente a nossa exposição perto do resto do mundo ainda é muito pequena. Né? E existem muitas empresas rentáveis, sólidas, que tem um universo aí de muitos anos pela frente, que não são brasileiras e que podem trazer um retorno interessante para a gente, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria sempre pensar. Agora, parece difícil investir no exterior, né? O que vocês podem trazer de informação para tranquilizar quem está em casa e que quer morder um pedacinho dessa fatia do bolo e não sabe por onde? Eu acho que a legislação está se adaptando a essa demanda. Se a gente olhar um pouco para trás, né, quando a gente fundou a GEL, por exemplo, não tinha nem a legislação ainda de um fundo poder investir 100% no exterior. Essa legislação é de 2015, é super recente. Mas ela vem melhorando. Hoje, fundos de pensão podem investir fora, previdência pode investir fora, fundos multimercados. Então, a GEL, por exemplo, montou uma série de fundos locais aqui, que você investe em reais, né, e compra um fundo local, um FIA, e a gente manda esse dinheiro para fora e investe no que a gente acha as melhores companhias do mundo. Então, tem vários jeitos e eu acho que está ficando mais simples de fazer isso. Talvez esse seja um jeito mais confortável inicialmente para as pessoas do que simplesmente comprar uma ação direto fora. Uma pessoa física pode comprar uma ação diretamente fora do país? Isso é possível? Ele já pode também comprar um BDR, por exemplo, como você tinha começado o programa falando sobre Apple, Facebook, um investidor físico pode comprar diretamente na bolsa aqui. Mas eu acho que, concordando com o Aranha falou, lá na RB a gente distribui fundos multimercados que a gente tem profissionais que olham todos os dias, semana inteira, para lá fora. Então, eles são fundos multimercados focados em outros mercados além do Brasil e eles estão a semana inteira trabalhando nisso. Então, para o investidor ficar um pouquinho mais tranquilo, né, porque é aquele moderado que ele está querendo sair do Brasil, mas ainda está com o pé atrás, não sabe se está na hora ou não, é bom ele já ir primeiro num profissional que está olhando para isso toda a semana inteira, e aí ele vai ficar um pouco mais confortável indo para outras opções mais para frente. Até porque, e também concordando, quando você decide comprar um ativo fora do Brasil, sozinho, vamos dizer, são mais de 60 mil empresas listadas no mundo. Uau! Então, se você vai para um oceano muito grande. Então, a gente aconselha, se você não é um especialista, claro, que use equipes de especialistas, no caso da GEL, mas tem outros fundos também, que vivem isso o dia inteiro e tem uma equipe grande analisando isso e tentando montar portfólios com as melhores opções de investimento nesse horizonte que é muito maior do que o horizonte de empresas locais. Eu acho que a estratégia é parecida quando a gente pensa em diversificar comprando empresas brasileiras. A gente fala muito aqui no Dinheiro em Foco sobre você diversificar a carteira comprando ações ou fundos de ações, ou fundos multimercado, ou fundos imobiliários, e acho que é a mesma ideia. Se eu não me sinto apta a comprar uma ação diretamente, né, uma cota de ação, eu posso entrar num fundo onde tem uma equipe inteira trabalhando para fazer compra e venda e troca do que for mais importante, analisando os cenários. Né? Nesse caso dos fundos que compram ações do exterior, esse fundo ele é só de ações estrangeiras ou ele também tem diversificado dentro do fundo? Como que funcionaria? No caso da GEL Capital, a gente só tem uma estratégia que é ações não brasileiras globais. Num único fundo. Então, quando você investe lá com a GEL, a gente tem dois fundos, um com hedge e um sem hedge cambial, mas quando você compra esse fundo, no caso da GEL, você está investindo no portfólio do que a gente acha as melhores companhias do mundo. Então,
não tem empresa brasileira no nosso caso. Eu acho que há outros casos, talvez. Isso, acho que nas principais plataformas de investimento você já encontra fundos que são, por exemplo, só de moedas estrangeiras, fundos que são só de ações estrangeiras. Aí, conforme o investidor se identifica mais, ele se sente mais confortável com uma outra estratégia, ele pode escolher dentro da plataforma. Acho que hoje em dia está bem mais didático o caminho das pedras, digamos assim, nas plataformas. Você falou sobre um fundo de moeda estrangeira. Também é uma forma de investir no exterior comprando moeda estrangeira dentro de um fundo, né, Gustavo? Isso também, de novo, a mesma premissa, né? Que tem profissionais olhando para essas moedas, estudando esses países o dia inteiro. Então vamos lá, o investidor ele sabe que tem uma eleição importante em algum país do mundo, ele acredita que a moeda de um país vai se desvalorizar muito, ou vai se valorizar muito conforme um candidato ganha. Por exemplo, a gente tem a eleição dos Estados Unidos esse ano. Então ele pode escolher um fundo que está focado em moeda americana e que pensa conforme ele. Então, por isso que é muito importante também acompanhar o que os gestores estão pensando, como que eles se comportam em momentos de crise, como o coronavírus está acontecendo agora no comecinho de 2020, porque aí o investidor consegue, aquele match, né? Ele se identifica, ele realmente fala, esse fundo pensa como eu, acho que eu posso botar meu dinheiro na mão deles, que eles vão entregar algo parecido com o que eu imagino. Quando você fala sobre se informar mais sobre quem está por trás dos fundos, eu imagino que as empresas também ofereçam researches ou relatórios. É muito importante que você que vai investir o seu dinheiro e vai começar a ser mais protagonista dos seus investimentos, comece a estudar um pouco mais, né? Até para poder fazer a escolha certa, né? Com toda certeza. Eu digo muito isso para os clientes que ele tem que tomar as rédeas do seu investimento. Não precisa ir no ativo, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes. Talvez ele não precisa ser um especialista que vai escolher a ação que ele vai comprar. Mas certamente eu acho que quanto mais o investidor tomar as rédeas da decisão de investimento, no mínimo pelas classes de ativo, pelo estilo do investimento que ele quer, é muito importante, até para ele ir acompanhando e entendendo melhor o que está acontecendo, tomando decisões, eu acho, mais qualificadas. Ele deveria, ao longo do tempo, sim, ir tomando as rédeas das decisões e não terceirizando 100%. A gente sabe que é importante diversificar bem a carteira e poder ter uma participação dentro de um fundo, por exemplo, como esse que vocês estão dizendo, de ações alocadas no exterior, ajuda aí muito. E claro que a estratégia para renda variável, na minha visão, é sempre de longo prazo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas na volta eu quero trazer para você outras informações sobre tempo de investimento nesses fundos, como investir, quanto. Eu acho que isso é muito importante para você começar, de fato, a pensar de forma prática nos seus investimentos, inclusive no exterior. Eu volto rapidinho com mais Dinheiro em Foco para você. Até já. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre como investir em ações estrangeiras para diversificar o seu patrimônio. Para muita gente, os produtos financeiros disponíveis no mercado local são suficientes, mas investir no exterior abre um mundo de novas possibilidades. E isso pode ser feito sem precisar mandar dinheiro para o exterior. Os fundos de investimento são um exemplo mais simples. Fundos para investidores de varejo podem destinar até 20% do patrimônio para ativos financeiros no exterior, desde que isso esteja previsto em sua política de investimento. Outra opção são os BDR, certificados que representam ações emitidas por empresas no exterior, mas são papéis negociados aqui no pregão da B3. Ao comprar um BDR, portanto, o investidor não investe diretamente nas ações, mas em títulos representativos dessas ações. A terceira opção é investir em índices de ações estrangeiras no pregão da B3 por meio de ETFs. Fundos de índices que procuram replicar fielmente a carteira de um índice, acompanhando o seu desempenho, são algumas das opções para você começar a diversificar sua carteira com empresas estrangeiras dentro dela. A gente continua aqui o Dinheiro em Foco. Eu estou conversando com o Gustavo Aranha, sócio e diretor de distribuição da Geocapital, e o Gustavo Cruz, estrategista da plataforma RB Investimentos. A gente já falou um pouquinho no primeiro bloco sobre essas opções e agora a gente mostrou na reportagem também outras opções, mas de fato, como começar? Vamos começar do começo. Eu já tenho conta em corretora, eu já invisto lá minha reserva de emergência no meu Tesouro Selic e eu tenho já alguma diversificação em capital, em bolsa e tudo mais. Eu preciso usar a mesma conta da corretora para investir nessas ações estrangeiras? Vamos começar do começo. Você pode. Pode. Vou começar pelo caso dos fundos de investimento, que é o caso da GEL. A GEL é um fundo de investimento e ela é distribuída, por exemplo, em todas as plataformas de investimento que tem no mercado. Então, se você entra lá na lista de produtos da plataforma, em várias delas você vai encontrar os fundos da GEL e você investe simplesmente num fundo. Essa é uma das opções. A gente fez essa estrutura para tornar o mais simples possível para o investidor. Ele investe num fundo, é um FIA, e
e as ações que ele tem no fundo, ao invés de serem ações brasileiras, são ações que a gente acha os melhores negócios do mundo. Né? Então, essa é uma opção. A gente tentou montar essa estrutura para tornar muito simples o investimento através de uma conta de O corretora. processo ficou bem mais democrático, né? Antigamente era só um investidor bem mais qualificado que conseguiria ter essa opção, esse fluxo para investir lá fora, mas hoje em dia acho que as plataformas de investimento democratizaram muito mais esse sistema. E aí ficou também, e aí entra nesse lugar, né? Era muito elitista antes, né? Tinha que ter muito dinheiro para quase tudo, honestamente, pra quase qualquer fundo. Imagina que você tinha que ter uma conta no exterior, num banco estrangeiro, e certamente o mínimo que esse banco demandava era um mínimo alto. Então, quando a gente iniciou a GEL em 2013, essa era a situação. Né? Hoje não, hoje você consegue com um capital muito menor. Quanto? Então, O povo quer saber quanto. Quanto eu tenho que ter para investir num fundo que replica ou que fala de ações estrangeiras? Eu acho que os fundos têm mínimos diferentes, cada fundo tem a sua política. Acho que tem fundos com mínimo mais baixo ou mais alto. Tem só uma questão nos fundos, quando ele investe 100% no exterior, que é o caso da GEL, a CVM ainda classifica esse tipo de investimento como sendo para investidor qualificado. Tá. Então, o investidor precisa ser qualificado nos termos da lei hoje Tá. para ter um fundo de investimento 100% no exterior, como é o da GEL. Mas tem outras alternativas que você não precisa nem ser um investidor qualificado. E além de ficar esperto em quanto é o mínimo de investir, também olhar para as taxas, né? Sempre ficar bem atento a isso, porque muitas vezes as taxas desses fundos que investem lá fora acabam sendo um pouquinho maiores, até por todo o trabalho que a equipe vai precisar, a equipe mais não qualificada, mas uma equipe que vai ser diferente, assim, que vai ter que olhar um pouco... vai uma ser outra análise. É específica para investimento estrangeiro, específica para mercados estrangeiros. Então, ficar bem atento às taxas também. Pronto. Acho que é um ponto importante que às vezes a gente vai no embalo e não presta tanta atenção assim. A gente falou agora na entrada desse segundo bloco sobre, por exemplo, os BDRs ou as BDRs, as ETFs, que você consegue também comprar através do home broker. De novo, ETF tem taxa também, que Também as pessoas tem taxa. esquecem que além não vai ser o desempenho certinho se replicar o mercado americano, as pessoas não entendem por que não vem exatamente o retorno do mercado americano, porque tem a taxa de administração, muitas vezes, enfim, tem que ficar atento a isso também. Mas isso é comum, inclusive nas ETFs de empresas nacionais também tem as taxas. Sim, Os fundos sim. também de empresas nacionais também paga-se taxa. Mas né? sempre tem aquele caso do investidor que começa a investir numa plataforma aberta e não está tão acostumado, não é um investidor assim de longa data, e ele não entende, ele fica um pouco mais receoso quando chega ao primeiro final do mês e ele não vê aquele retorno exatamente igual. A gente sempre tem que deixar um pouquinho alerta, porque tem essa diferença. Sim. Agora, o movimento de a B3 já ter BDRs de algumas companhias, como eu falei, a gente tem 60 mil companhias listadas, é uma pequena fração que está à disposição aqui na BDR. Mas o fato de ter a legislação, de ter o BDR, ou mesmo os ETFs de ativos ou de índices internacionais, eu acho que mostra uma evolução do mercado doméstico Claro. E dos investidores para começar a ter mais instrumentos de diversificação. De novo, se a gente andar para trás no tempo, 10, 15 anos, nada disso estava à disposição do investidor. Então, eu vejo realmente a pauta, assunto no exterior, investimento, no exterior, ganhando muita força com os investidores e com os legisladores também. Isso, acho que os investidores eles já pegaram a primeira lição micro da importância da diversificação dentro da sua carteira, né, em diferentes classes de ativos. Eu acho que agora um segundo passo seria a diversificação macro. Não investir só no Brasil, investir em outras praças, outros mercados. Acho que é o segundo passo. Concordo, e especialmente em ações, porque eu também tenho uma visão que quando você investe numa ação, você está sendo sócio de uma empresa por um tempo. Sim. Né? E quando você pensa em ações, eu não sei se essa fronteira entre Brasil e lá fora faz sentido. São empresas. Né? A gente mostrou aqui na tela no começo Marriott, Disney, Nike, Tiffany, LVMH, são companhias, assim como as companhias brasileiras. Então, na minha cabeça, faz muito pouco sentido quando você decide ser sócio de algumas companhias, escolher todas elas de um mesmo país, seja qual for esse país. Então, essa diversificação, principalmente em ações, para mim, ela é fundamental para uma carteira
balanceado. Eu acho que vale a pena também falar sobre a questão do tempo, né? Quanto tempo eu posso deixar o meu investimento em fundos de ações estrangeiras, né? Que eu acho que, ou em ETFs ou em BDRs. É óbvio que você pode deixar o tempo que você quiser, mas é importante porque tem taxa, né? Porque tem um tempo para aquela ação ou para aquela empresa andar né, daqui para frente. O que passou, passou. A gente só tem uma ideia do que foi. O que vai ser, a gente nunca tem certeza. Qual o tempo mínimo que vocês acham que pode ser interessante para o investidor colocar em fundos que colocam em índices estrangeiros ou em ações estrangeiras? Idealmente, a gente pensa mais no médio e longo prazo, né? Um período maior, para dar tempo realmente desses fundos trazerem um retorno um pouquinho maior. Mas o ponto, acho que é importante de colocar, é que muitas vezes o investidor ele fica mais receoso quando ele vê uma crise lá fora, porque ele não está acompanhando, ele não está vivendo o dia a dia como no Brasil. Então, por exemplo, se acontece uma crise aqui no Brasil, muitas vezes ele consegue enxergar o final dessa crise, ele entende que isso vai durar 1, 2, 3 meses. Quando ele tem um investimento lá fora, ele vê um primeiro ruído, ele fica mais desesperado, ele fica mais receoso, ele fala, não deveria ter feito isso, e ele já pede o resgate. Mas é importante lembrar que esse resgate não é imediato, ele demora D mais 30, D mais 60, demora 1 mês, 2 meses. Então, não é que vai travar no dia, enfim. Acho que por isso que quando eu pensar em investimento no exterior, a gente sempre começa a tratar do perfil moderado para frente, que é aquele investidor que já é um pouquinho mais calejado e ele vai entender que o caminho nem sempre nem sempre não, acho que quase nunca é uma linha reta. Não, com certeza. Eu concordo, e eu diria que é da classe de ativos. Quando a gente fala em ações, a gente está aqui falando mais em ações, o investimento em ações, ele por característica, e de novo, brasileiras ou não, deveria ter um prazo maior de maturação. O investidor deveria... praxe, né, gente? Pelo amor. Então, eu não acho que isso é diferente por ser uma companhia, de novo, listada e fundada fora do Brasil, o prazo diferente. Eu acho que quanto mais o investidor tentar entender que quando ele compra de novo uma ação brasileira ou quando ele compra uma ação estrangeira, ele no final das contas está fazendo um investimento na mesma classe de ativos, vai ajudar ele a entender que a volatilidade existe lá como cá, até lá é menor, né? Em geral os mercados desenvolvidos são menos voláteis, então eu acho que eu olharia para isso não como um investimento no exterior, mas assim, ações é um investimento mais de longo prazo, o investidor deveria colocar nessa classe de ativo aquela parte da liquidez que ele sabe que ele não vai precisar no curto prazo e que, portanto, ele pode deixar um pouco mais de tempo lá. Eu acho que ele tocou num ponto bem importante também, que quando você está investindo no exterior, você também tem que pensar se, por exemplo, você está buscando um investimento no exterior para fugir de um mercado emergente como o Brasil e buscar um investimento mais resiliente, alguma coisa que, em um momento de turbulência, vai sofrer menos, porque o Brasil, como entra nessa classe, nessas horas que acontece uma crise como o coronavírus, que é uma crise global, o investidor global, ele retira o investimento de países emergentes, como o Brasil. Então, o investidor, quando ele está olhando para fora, para começar a investir lá fora, ele realmente está procurando alguma coisa mais resiliente, ou ele está procurando mais retorno, porque ele entende que o Brasil não está no momento que ele busca, não está no momento que vai entregar o retorno que ele busca. Também tem que começar a destrinchar um pouquinho, né? Você falou uma coisa interessante, a gente teve um pós-carnaval bem tenso aqui no Brasil, na nossa Bolsa. Na quarta-feira de cinzas, o pregão abriu às 13 horas e caiu 7% naquele dia. E muita gente se desesperou. Uma dúvida, e agora me surgiu isso, quem tinha ações no exterior, por exemplo, ações americanas, sentiu uma queda tão brusca com o coronavírus até agora? Nesse caso, sim. As ações... E aí foi interessante porque os mercados lá fora funcionaram segunda e terça, de Verdade. Carnaval. E a gente já sabia que a gente ia abrir embaixo. Pois é, porque segunda e terça... anunciou lá, Isso. né? Então, assim, segunda e terça a gente estava lá na GEL, não teve Carnaval, porque já estava acontecendo isso. E aí, na quarta-feira, quando abriu o mercado aqui, essas coisas são como vasos comunicantes, né? Mas, sim, eu acho que, como foi uma crise global, você tem uma desvalorização muito parecida dos ativos lá fora com os ativos aqui. Acho que se a gente pegar os índices, eles estão reagindo de formas parecidas. Claro que depois você vai ter que olhar companhia a companhia, Sim. Mas como foi uma crise global, eu acho que os investimentos globalmente são afetados. É diferente de quando você tem uma crise local, que aí eu acho que a diversificação fica muito clara. Talvez se a gente lembrar 2 maios para trás, quando a gente teve aquele evento do Joesley, enfim, teve movimentos muito específicos do Brasil. Joesley Day, a greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, foram 2 maios, exato. Né? Aqueles momentos têm um descolamento muito claro, e aí
a vantagem da diversificação fica muito clara, porque daí as ações americanas não sofrem nada por conta desses eventos e, obviamente, as ações locais sofrem. Não, é algo que o telespectador até gosta de pegar no pé do mercado financeiro, porque com razão, porque quando é uma coisa boa que está acontecendo no mundo inteiro, a gente fala que o Brasil é um mercado muito fechado e não vai pegar todos os benefícios. Agora, quando acontece algo ruim, como o coronavírus, que é global, aí o telespectador pergunta, mas por que o Brasil também vai sofrer se é uma economia fechada? Mas, de fato, não tem muito como fugir. Sim. É uma coisa, é um efeito que em todos os mercados, de novo, país emergente, acaba sendo tirado um pouquinho do foco por investidores globais. Investidor global faz preço aqui no Brasil, sim. Por mais que a gente tenha uma classe grande de investidor doméstico, global, principalmente em moedas. Isso. Pressiona muito, não tem como a gente não sentir, Sim. né? Essa visão, né, de aqui e lá fora, que eu questiono sempre o tempo inteiro, porque isso dá a impressão que a gente está numa ilha cercado com alguma fronteira aí que não existe mais, né? Sim. As companhias que a gente está falando aqui que investem lá fora, elas têm negócios enormes no Brasil, elas estão aqui. Elas estão na nossa vida diariamente. Se a assim gente como olhar aqui em empresas volta no brasileiras. estúdio, Sim. tem muita ação global aqui dentro, Sim, né? com Eu falo certeza. muito disso, a gente já é cliente, a gente já é fornecedor, a gente já interage com essas companhias o tempo inteiro. Eu até brinco que há muitos anos atrás, quando você tinha um tênis da Nike, você dizia que era um tênis importado. É verdade. Hoje em dia não diz mais isso, hoje em dia é simplesmente um tênis da Nike. Sim. Mas a gente ainda nos investimentos chama a ação da Nike de uma ação internacional ou importada. Estrangeira, Isso vai importada. mudar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai mudar. Isso, o corona ainda, por enquanto, ele ainda tem um efeito muito maior na parte da oferta, então a gente está vendo indústrias aqui no Brasil mesmo falando que vão deixar funcionários de férias inesperadas porque está faltando insumo, está faltando peça para fabricar. Manufatura, né? Mas também começa a aparecer sinais na demanda. Então, muita gente começando a cancelar planos de viagem. Então, as aéreas lá fora e aqui dentro, Gol, também. Azul, empresas de turismo estão sofrendo bastante porque já estão sentindo na ponta o cancelamento de planos. Então, dos dois lados já começam a sentir. E aí, o Brasil inserido de novo. Sabe o que eu acho? A gente precisa diversificar. A gente não tem mais tanta opção. Para mim, risco é ficar na renda fixa do jeito que a gente fazia antigamente. Claro que uma renda fixa com reserva de emergência, uma garantia é importante, mas a gente precisa enfrentar esse momento mundial, global, e chacoalha mesmo, gente. Então, assim, para ter um pouquinho mais de rendimento, tem que estudar, tem que verificar onde você pode colocar o seu dinheiro e diversificar bastante. Começa de pouquinho, está na dúvida sobre os fundos internacionais, de empresas internacionais, começa de pouquinho, vai sentindo um pouquinho quanto que ele balança ou se você aguenta isso, e pode ser uma boa opção para você. Se quiser saber mais, você pode procurar outras informações aí sobre este assunto. O Dinheiro em Foco tem um tempo muito curto, mas a ideia é que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre investimento em ações estrangeiras, ações internacionais. Eu conversei com o Gustavo Aranha, sócio e diretor de distribuição da Geocapital, e com o Gustavo Cruz, estrategista da plataforma RB Investimentos. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Fabiana, foi um prazer estar aqui. Obrigado, foi um prazer enorme. Foi um prazer conversar com vocês, gostei muito. Depois a gente fala mais nos bastidores, porque me interessa super essa estratégia. E você tem sempre o Dinheiro em Foco no final de semana aqui na tela do Band News. Semana que vem tem mais um outro tema para você cuidar cada vez melhor do seu dinheiro. Tchau!